Bianca, para fins de gravação, né? Porque eu acredito que o rapaz que solicitou o acompanhamento, acho que hoje ele acabou não vindo, né? Na verdade, temos pouquíssimas pessoas hoje, né? Então fica mais como registro, né? E a nossa intenção hoje, então, é que a gente faça, então, uma passada pelo módulo do Turma Virtual, né, apresentando as funcionalidades. Não sei se todos já estão usando ele na sua totalidade. Então, vou apresentar esses plugins, tentar ser o mais breve possível. E aí as dúvidas que forem iniciando, né, que forem tendo, a gente vai, se for uma dúvida oportuna, a gente já responde na hora, ou se a Maria conseguir responder pelo chat, ela responde pelo chat, se não, ao final, a gente retorna e faz a explicação, então, dessas informações, dessas dúvidas. Ok? Então, vou iniciar falando, então, da turma virtual, que é esse módulo que a gente está tratando nessa capacitação. Ele é uma parte do portal do docente, né? No portal do docente, que é o módulo maior, o docente tem acesso a diversas informações, né? Diversos conteúdos que ele utiliza no seu trabalho do dia a dia, seja de pesquisa, de extensão, de estágio, né? Então, ele tem todo esse acesso através do portal do docente. Se a Bianca precisar que eu fale mais devagar, Bianca, tu me avisa, tá? Dá um jeito de me avisar. Então, nós estamos tratando diretamente do Turma Virtual, que é o quê? Que é aquela parte onde o docente acessa para colocar ou para trabalhar diretamente com as suas turmas. Então, quando o docente faz o login no sistema e cai naquela página principal do portal do docente, essa é a informação principal que tem lá, que são as turmas que ele está associado. Então, tem lá todas as unidades curriculares ou disciplinas que ele está associado. E aí vai aparecer essa lista e, através dela, que o professor vai escolher qual ele vai acessar. Então, ele vai acessar na hora de fazer o seu diário de classe, para dar o quê? A presença ou indicar a falta do estudante, vai colocar as ocorrências que porventura tenham durante o andamento da unidade curricular, ele vai colocar as notas. Então, para ele fazer tudo isso, tem todo um acompanhamento que ele precisa fazer, né? Todo um procedimento que ele precisa fazer. E aí, eu gostaria, antes de seguir na apresentação aqui, falar um pouco do SIGA-A, que como eu falei, ele é só um módulo de um sistema muito maior. Então, o que acontece com o SIGA-A que é diferente do nosso antigo sistema acadêmico? Ele tem uma relação, um casamento muito grande entre todos os módulos do sistema. E o que isso ocasiona? Ocasiona que se tem algum probleminha, por menor que seja, em algum cadastro, ele pode afetar diversos outros módulos. E é isso que nós estamos enfrentando no momento. O sistema foi adaptado para a nossa RDP, e aí agora nós temos todas essas coisas entrelaçadas que uma vez ou outra está acontecendo algum problema por conta dessa falha na hora desses cadastros, tá? Então, todo mundo que está cuidando do SIGA-A, do próprio SIG, que é o sistema maior, eles estão tentando mitigar esses problemas ali, tentando resolver. Mas é um processo, né? E é aí que a gente pede paciência, né? Porque estamos todos nessa para melhorar. Então, eu creio que depois desse primeiro semestre, que vai rodar todo mundo agora no SIGA-A, eu acho que a partir do próximo as coisas já vão estar fluindo muito melhor do que estão fluindo agora. Tá? Então, um pouco de paciência por conta de todas essas amarras, que é bom porque a gente tem as informações que a gente precisa, e é um pouco difícil porque se a gente erra num cadastro, ou a gente às vezes tem que fazer alguns passos preliminares para que a coisa funcione. Mas sem essas informações a gente não consegue sem esses dados anteriores, a gente não consegue ter as informações completas, e aí
tudo que a gente queria quando a gente adotou esse sistema, que é poder fazer um acompanhamento mais de perto dos estudantes, principalmente dos técnicos, né, que têm menores de idade, que precisam do acompanhamento do núcleo pedagógico, né, e isso era difícil com outro sistema, porque é uma conversa do professor, então isso tudo a gente vai conseguir com esse novo sistema. Então, ele vem para somar, ele vem para melhorar a vida de todo mundo. Mas eu entendo também que no início não é tão simples assim, né? Há uma mudança de cultura de todos nós, tá? Então, vamos lá. Aqui nessa tela que está compartilhada para vocês, nós temos aqui, eu vou diminuir eu vou tirar a minha tela aqui, minha vídeo, para que a Bianca possa ficar um pouquinho maior. Se quiserem me ver aí, não vou dar. Vamos ver só a Bianca, mais bonita do que eu. Bom, ela vai rir lá. Tá bom, Bianca, você é mais bonita assim. Nós temos aqui, então, a sequência, né, no Moodle, né, que todos, né, que têm acesso a esse curso vão fazer para se capacitar. Né? São alguns fluxos, né, que a gente tem, uma sequência de passos de uso do próprio sistema. Então, a primeira parte do curso é a parte de conheça a turma virtual, depois o gerenciamento de alunos, depois a edição do diário eletrônico, e depois a disponibilização de materiais, a edição de comunicação, edição de atividades, configurações e uma parte final lá que é para a gente finalizar o curso, que esse aqui está especialmente relacionado a quem está fazendo o curso, buscando também a certificação. Então, a gente sugere que quem está fazendo esse curso também se cadastre lá no SIG-RH para que a gente possa depois emitir a certificação, né? Esse curso de 20 horas. É um curso bem curto, mas aí também fica como registro, né, de efetivação no curso, que fez o curso. Ok? Bom, vamos dar prosseguimento aqui para a próxima tela aqui, onde mostra os participantes, né, não, esse não precisa de participantes aqui, participantes da turma virtual, que é que se vocês quiserem ver quem são os participantes, né, nós temos lá no link participantes do Moodle, tá? Vamos mostrando aqui que ali nós estamos marcando 291 participantes, mas acho que isso aqui é da outra turma, agora acho que a gente está por volta de 200 inscritos no Moodle agora nesse momento, tá? Lá no Moodle também a gente tem as datas que vão acontecer a webconferência. Dessa vez não vai ser, esse aqui está como referência, né? Mas dessa vez está acontecendo essa webconferência hoje, e à medida que entrarem novos professores para fazer, a gente vai marcar uma próxima webconferência, tá? Só mostrando, esse aqui não precisa, com a web de cadastro. Está mostrando aqui das webconferências que já aconteceram anteriormente, né? Que a Glória, a Márcia Lobo também aplicaram anteriormente, né? No ano passado. E aí nós estamos hoje fazendo mais essa daqui. Também a professora... esqueci o nome dela. Depois a Maria da Glória confirma. A Giovana, perfeito, isso mesmo. Tá? Nós organizamos, e o que é importante também para todos que estão participando do curso, especialmente para os articuladores, né, que eu vou falar um pouquinho dos articuladores na sequência, o fórum de dúvidas, que é ali onde o professor pode tirar as suas dúvidas, ou, né, alguma coisa mais geral que ele precisa, ele vai nesse fórum de dúvidas. Mas o fluxo que a gente está sugerindo é que antes dele vir para o fórum de dúvidas, ele fale com o articulador no campus. Então, o articulador pode já saber a solução para o problema dele, ou passar a instrução para ele, e ele depois, se ele não conseguir resolver com o articulador, eles viriam aqui então para esse fórum. Aqui a Maria da Glória está falando que os participantes são articuladores já realizaram o curso. Tá, é isso que ela está falando. Ou quem está aqui são só os articuladores, é isso? É isso, Maria? É que hoje estão muito poucos participantes e, pelo que eu estou vendo, os que estão já são articuladores. E
como era uma webcam planejada para atender a todos e estamos só em articuladores, talvez algumas questões já são de conhecimento de todos. Ah, certo. Bom, então, na verdade, eu continuo mais para registro, então, dessa webconferência, né, para que os outros possam assistir depois. Tá? Nós vamos trabalhar aqui no módulo SIGA, quando o docente acessa, no item Portal do Docente, que é esse que está marcado em vermelho, que fica à nossa direita, certo? Estou circulando ele aqui para que a gente veja. Então, o docente entrou no sistema, clicou no módulo, se essa opção não aparecer antes, né, que tem um módulo aqui em cima, e ele clicou, vai aparecer essa telinha para ele clicar então no portal do docente. Vamos seguir então para a tela do portal do docente. Opa, passei uma a mais. Então, como eu tinha falado antes, o portal do docente é essa tela que está aparecendo aqui. Então, nessa tela, o docente vai ter acesso ao turma virtual através destas turmas que eu estou passando o mouse em cima. Então, nesse caso aqui, como foi uma capacitação de teste, foi criado essa turma somente aqui, ó, Administração de Recursos Humanos. Tá? Então, o professor vai ter lá, sei lá, 10 turmas, 3 turmas, quantas turmas ele tiver associado, e elas vão estar listadas aqui. Então, ele vai clicar na turma quando ele quiser fazer a operação nesta turma. E como eu falei antes, né, os outros módulos, outras funcionalidades, ó, ele acessa através do menu superior aqui. Tá? Então, quando ele acessar o turma virtual, esse menu aqui de cima ele vai sumir, porque ele vai ter acesso só aos recursos da turma virtual. Tá? Então, quando ele clicou então na turma virtual, ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder começar a trabalhar nas funcionalidades daquela turma específica. Então, nesse caso aqui, eu já entrei na opção Administração de Recursos Humanos, que é uma turma, né, que eu tenho, né, nesse caso hipotético aqui, e aí eu posso começar a trabalhar nessa turma. A primeira coisa que eu vou fazer nessa turma, né, não é isso que está aparecendo aqui, que está aparecendo alguns tópicos. É cadastrar o plano de ensino, né? O plano de ensino e os tópicos na sequência, né? Então, eu tenho a opção, quando ele já tiver cadastrado, aqui em cima, para poder, então, ativar ou desativar a edição nessa telinha que eu estou aqui. Tá? Ah, mas não é essa turma que eu quero trabalhar, é outra turma. Ah, eu tenho aqui a opção trocar de turma. Clica em trocar de turma, vai aparecer as turmas que ele tem, e aí vai poder selecionar outra turma. Ou então tem um botãozinho aqui pequenininho, ó, onde eu estou passando com o mouse, que é o botão Home. Ele volta para aquela turma do portal do docente. Ele pode escolher lá também a turma ou fazer as outras funcionalidades do portal do docente. Ok? Bom, sim, quando ele estiver editando, né, está mostrando até aqui nesta seta vermelha aqui, que a Glória criou essa apresentação, são algumas opções que é um atalho rápido que o professor tem. Né? Então, se ele está nessa tela principal e clicou no botão para ativar a edição, ele tem aqui algumas opções de atalho rápido. Então, eu quero adicionar um arquivo nesse tópico, quero adicionar, criar um chat, quero criar aqui um tópico, subtópico, ele permite através desse botão de ação rápida aqui. Tá? Ele pode fazer tudo isso através dos menus laterais, né, que estão aqui na parte esquerda. Mas ele pode também fazer aqui no atalho rápido, caso ele já esteja na posição. E aí começamos, então, com os itens que ele vai criar, né? Aqui foi colocado primeiro os tópicos de aula, né? Então, o tópico de aula ele pode ser criado de duas maneiras aqui no SIGA. Uma é através do plano de ensino e outra é através do item tópicos de aula mesmo. Então, fica a critério do docente como fazer isso, tá? Ele vai precisar criar, né, a quantidade mínima de 50% da carga horária de aula nos tópicos. Então, vamos supor que a disciplina tenha 20 horas, ele vai precisar, e vai estar lá, sei lá, em um semestre, ele vai precisar criar metade desses tópicos previamente. O ideal é que ele
que ele crie já todos os tópicos de aula, porque no começo do semestre ele já sabe o que vai acontecer durante todo o semestre a respeito dos assuntos que ele vai trabalhar. Então ele cria esses tópicos para cada semana de trabalho. E durante o decorrer da disciplina, se ele precisar fazer algum ajuste, ele entra aqui novamente e edita essas informações, né? Mas pelo menos o estudante já sabe, né, quais tópicos ele vai trabalhar durante esse semestre ou durante o ano, caso a disciplina seja anual. Então, o tópicos de aula, né, é a segunda opção aqui do menu, né? Depois do item principal, eu tenho o tópicos de aula. Então, clicando no tópico de aula, vai apresentar essa tela para a gente, que é de conteúdo programado. Essa tela de conteúdo programado é onde eu crio cada um desses tópicos. Então, eu tenho o botão Criar tópico de aula, Gerenciar todos e o cronograma do gráfico de aulas. Então, cada tópico eu posso ir clicando no Criar tópico e aí ele vai criando todos os itens. Ou eu posso usar o Gerenciar todos, que ele apresenta todas as semanas de aula, ou, na verdade, todas as aulas, e eu posso ir preenchendo o tópico tudo numa sequência. Vou mostrar como é que isso funciona. Aqui é quando eu cadastro um por um. Então, cadastrei um tópico, eu posso colocar uma data de início e data de fim. Então, se aquele tópico vai trabalhar só uma das aulas, eu seleciono o mesmo dia. Se ele vai trabalhar vários dias, eu seleciono vários dias. Vou colocar a descrição e o conteúdo aqui que eu vou trabalhar nesse tópico, né? Informações simples, mas que ele tem que preencher. Se ele for trabalhar por todos os tópicos, ó, ele aparece a lista completa. Então, como é que o SIGA-A gera tudo isso para o docente? Bom, baseado no cadastro do curso, que tem data de início e data de fim, e no horário da turma, que, por exemplo, quando é criada a turma virtual, para aquela disciplina, ele diz quais dias da semana e qual horário aquela disciplina vai acontecer. Então, o SIGA-A sabe o dia certinho que isso vai acontecer. E aí, então, ele gera essa lista aqui, ó, de dias. Então, todos esses aqui são os dias que as aulas vão acontecer. Então, o docente pode vir aqui, ó, e preencher tópico por tópico, de maneira bem rápida, o que vai acontecer em cada um desses dias. E caso ele vá usar o mesmo tópico por vários dias, ele preenche o tópico e clica nesse botãozinho aqui, ó, que é associar com o de baixo. Então, ao clicar nesse botão aqui, que é associar ao de baixo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse tópico superior seja replicado no de baixo. E se eu fizer novamente no de baixo, ele replica para o de baixo. Então, se eu colocar aqui um tópico que eu quero que ele avance durante 6 aulas, eu posso ir clicando em cada um desses ícones aqui de associar, que ele vai associar todos a um tópico somente. Tá? Assim como lá na tela anterior eu poderia selecionar de tal data até tal data, aqui também eu posso fazer clicando nesse botãozinho aqui. Tá? Só que nessa tela aqui eu não consigo cadastrar mais informações. Aí eu vou precisar depois editar cada um desses tópicos. Tá? Mas para efeito de cadastro de plano de ensino, só o tópico já é suficiente. Aqui está a telinha então, do cronograma, né, do gráfico de aulas. Então, após preenchido cada um dos tópicos, ele vai distribuir e colocar um gráfico Gantt aqui, para saber onde está cada um dos tópicos no decorrer dos meses ali. Tá? Aqui tem pouquinho porque foram poucos cadastrados, né? Mas fica um gráfico bem bonito aqui quando todos os tópicos estão cadastrados, distribuídos por todo o período letivo. Tá? E aí nós temos, então, aqui o outro item que é importantíssimo, que é o plano de ensino. O plano de ensino preenchido pelo docente através do link plano de ensino no menu lateral esquerdo também. Então, se o professor já ministrou alguma disciplina, uma disciplina igual a essa daqui, ele pode importar o plano. Então, está até grifado aqui em vermelho. Então, ele pode clicar aqui nesse botão, e vai aparecer uma tela mostrando as disciplinas que ele já ministrou. Então, de repente, é uma disciplina com nome diferente até, só que é muito parecida. Ele pode importar e depois corrigir aqui o que precisa ser corrigido. Se não, ele vai preenchendo campo a campo. Mas que campos são esses? É o campo de metodologia, procedimentos de avaliação, objetivos
e competências e o horário de atendimento de alunos. Então, são essas informações principais que ele vai preencher. E é isso que vai aparecer para o aluno também. Depois eu tenho o cronograma de aulas. Se o professor preencheu os tópicos lá previamente, ele não vai precisar preencher aqui novamente. Se ele não preencheu os tópicos antes, aqui ele vai ter que cadastrar no mínimo aqueles 50% que eu falei antes. Tá? Então, o professor pode optar onde ele prefere fazer, se é lá no tópico de aula ou se é aqui no cronograma de aulas, que é a mesma informação. Depois ele vai precisar preencher ao menos uma avaliação, né, que é esta parte inicial. Então ele vai colocar aqui a primeira avaliação, né, ele vai ter que ter pelo menos uma, e é opcional ele colocar a data e a hora. Mas se ele já souber de antemão, ele coloca ali a data que essa avaliação vai acontecer. Certo? E depois ele vai precisar preencher as referências, também sendo obrigatório ao menos uma referência. Tá? Senão o sistema não permite que ele cadastre o plano de ensino. Mas geralmente o plano de ensino ele é baseado, ele já vem lá do PPC, né? Então lá já tem as referências, ele só vai fazer incluir aqui também. Outro item que ele vai ter disponível no Turma Virtual são os participantes. Os participantes são os estudantes que ele tem. Então, vem aqui a lista de estudantes, caso ele queira entrar em contato diretamente por aqui ele também poderia fazer. E esses estudantes, né, vão ser os mesmos que estarão lá no diário de classe. Ele pode criar fóruns de discussão, aí a gente tem alguns itens aqui que são itens itens para uso na sua sala de aula ou para atividades que sejam feitas à distância. Né? Não é um ambiente EAD, mas tem alguns recursos de ambiente EAD, é isso que o Turma Virtual tem. Então, por exemplo, nós temos aqui o fórum que ele pode criar, nós temos aqui um chat que ele pode agendar com os estudantes, caso ele queira fazer um chat com a turma em horários fora da sala de aula, né? caso seja isso. Né? Ele pode cadastrar notícias, né? Ou informes, né? É o professor que decide, né? Eu falo informes, mas vai vir como notícias, né? Notícias que ele queira passar para a sua turma, né, específica. Ele pode registrar aulas extras, ou aulas adicionais, ou reposição, né? Aqui nesse caso a aula extra seria uma aula adicional ou uma reposição. Né, e colocando aqui as informações descritivas do porquê que está acontecendo essa aula adicional ou essa reposição, né, no caso de uma eventual perda de aula por algum motivo que exista. E aí ele tem ali a opção de criar grupos de alunos. Né? Se ele quiser separar a turma em grupos para poder fazer comunicações separadas, ele pode criar grupos também com esses seus estudantes. Então, lá no menu Alunos, eu tenho essa opção de gerenciar grupos. Né? E aí eu separaria os alunos em grupos. Tá? Depois nós temos a parte de lançar a frequência, né, que faz parte do nosso diário de classe lá, né? Então ele vai ter duas opções para lançar a frequência, tá? Ele pode usar a opção de lançar dia a dia. Então ele vai selecionar um dia específico através do item lançar frequência. Aí no calendário, como o CIGA já sabe quais são os dias de aula, ele vai selecionar o dia que ele está fazendo a frequência. E aí vai selecionar, então, o tipo de aula que está acontecendo aqui. Geralmente já vem selecionado a correta. E aí vai fazer o quê? Nessa lançar um a um. Vai selecionar para cada um dos estudantes, se ele pegou alguma falta ou se ele está presente. Então, acho que o padrão é ele estar presente. Então, todo mundo está com presente, ele pode vir aqui e gravar frequências. Senão, quem não está presente, ou faltou uma, duas ou três aulas, aí ele vai selecionar aqui nesse drop-down, aqui, esse menu drop-down de cada um dos estudantes. Ok? Uma outra forma que ele vai poder fazer para lançar as frequências é através do lançamento de frequência em planilha. Que é o quê? É como se ele estivesse vendo todo o cronograma de aulas que ele tem no semestre. Né? Então, ele vai poder
ver essa... deixa eu só... Vou pedir só um minutinho, pessoal, que está acabando a bateria do meu... A bateria aqui do meu fone de ouvido. Vou conectar ele na tomada aqui, só um instantinho. Aqui, se eu aproveito um pouquinho a saída do Igor, enquanto ele organiza aqui, para comentar essa legenda que está colocada. Nesse momento está desabilitado, alguns desses itens estão desabilitados, e agora no encontro de ensino, pesquisa e extensão vão ser discutidos o uso desses itens como EAD, prática, aula teórica. Isso vai ser verificado a manutenção desses itens ou talvez a eliminação ou não o uso desses itens no diário de classe. Perfeito. Bom, mas enfim, e aí aqui então, voltando, né, desculpem ter que dar uma paradinha, o professor, estando no dia, né, ele não pode lançar frequência à frente, né, estando no dia, ele vai poder dar presença para todos clicando no próprio dia, né, se ele clicar no dia, por exemplo, aqui eu estou com o mouse bem em cima do dia 7, se ele clicar no dia 7, ele vai dar presença para todo mundo. E aí pode vir depois selecionando somente os estudantes que tiveram falta naquele dia, né? E quantas faltas ele tiver naquele dia. É bem prático usar esse lançamento em planilha aqui. Aí depois ele vai gravar, né, essa frequência atribuída para poder realmente efetivar esse lançamento de frequência. Glória, se você precisar falar alguma coisa, pode interromper a qualquer momento, tá? Bom, aqui a gente voltou para a parte de avaliações, né? Só está um pouco mais detalhado, né? Como que deve ser feito, ou como pode ser feita as avaliações, né? Então, cada uma das avaliações, esse é o mesmo esquema lá dos tópicos lá no plano de ensino, né? Então, eu vou selecionar a avaliação. Quando eu clicar nesse drop-down aqui, ele aparece primeira, segunda, terceira, quarta e quinta avaliação. Então, nós temos uma limitação de 5 avaliações por unidade curricular. Tá? Depois eu vou mostrar ali que a gente pode desdobrar essas avaliações, mas eu não posso colocar mais do que 5 avaliações principais. Ok? Então, eu seleciono a avaliação, coloco a data e adiciono a avaliação. Aí ela aparece aqui nesta linha de baixo. Seleciono a segunda avaliação, clico em adicionar, ela aparece aqui na linha de baixo. Se eu quiser editar, eu tenho aqui o botãozinho para editar, ou posso também apagar essa avaliação caso não seja mais caso ela não seja mais necessária. Tá? Bom, vamos seguir então para o desdobramento da avaliação. Lá, quando eu cadastrei as 3 avaliações, como que o SIGA-A vai tratar essas 3 avaliações para efeito de fechamento fechamento de unidade curricular? Ele vai fazer uma média. Então, essas 3 avaliações estão sendo uma média. Então, se tem 3 avaliações, ele tirou 5 em todas elas, ele vai ter média 5. Então, ele não faz ponderações nessa média. Tá? Já eu peguei o material que foi elaborado pelo grupo que trabalhou nas adaptações do sistema e está lá anotado como melhoria futura, modificar isso daqui. Mas, por enquanto, isso não existe. Tá? Então, a gente trabalha só com a média entre esses 3 elementos. Depois que o professor lançou as notas, depois eu vou explicar que dá para
Opa, voltei? Ah, voltei. Ah, desculpa. Agora estou vendo duas Biancas. Deixa eu ver. Ah, ok. E ok. Bacana, voltei, tá aqui. Desculpem, pessoal. Bom, então, fazendo aqui a média ou só uma nota, depois que o professor consolidar a turma, né, fechar a turma, vão ficar aqueles alunos em recuperação. E aí, depois que isso acontecer, aí é que vai aparecer a opção de fazer a recuperação do estudante. Porque ele pode olhar aqui, tá, mas como é que eu faço a recuperação? Não, isso só aparece depois que ele fechar, né, o diário de classe dele. Então, vocês estão ouvindo, pessoal? Tá tudo ok com o som? Ah, tá. Então tá. É que a Bianca ficou travada aqui para mim. Eu não sei se a Bianca não está aparecendo aqui para mim direito, está travado, mas se está tudo ok, então eu vou prosseguir. A modificação, Yara, é permitir que não seja somente a média aqui entre essas avaliações, tá? É que ele possa fazer ponderação ou fazer outras combinações aqui entre essas avaliações. Isso já está anotado lá como melhoria futura, mas não foi feita nesse primeiro momento por questão orçamentária ali, tá? Mas tem como fazer algumas ponderações aqui que eu vou explicar na sequência. Bom, então seguindo, se ele pode fazer o desdobramento de cada uma dessas avaliações. Então vamos supor que na minha unidade curricular eu não gosto disso de fazer média ponderada. Perdão, fazer a média normal aqui entre os 3 itens. Então, em vez de eu lançar 3 avaliações, eu vou lançar uma avaliação e aí eu vou desdobrar essa avaliação em outras avaliações. E aí eu faço a ponderação entre essas outras avaliações. Então, como é que eu faço isso? Em cada avaliação, eu tenho um botãozinho que é um botãozinho de mais. Então, quando eu clico nesse botãozinho de mais, quer dizer que eu estou fazendo o desdobramento dessa avaliação. Tá? Então, nesse caso hipotético que eu falei, eu teria que ter somente uma avaliação, porque o que vai acontecer? Ele vai pegar essas avaliações ponderadas que eu fiz na avaliação 1 e depois vai fazer essa ponderação e vai fazer média normal com os outros itens. Então, eu preciso fazer isso com bastante clareza. Então, nesse caso aqui, não daria para fazer isso que eu falei, mas eu posso separar essa primeira avaliação em várias avaliações. Como? Clicando naquele maisinho. Quando eu clico naquele maisinho, o que ele vai fazer? Ele abre essa tela aqui para eu criar um desdobramento daquela avaliação. Então tá aqui, ó. Eu criei apareceu essa tela aqui em que eu vou colocar qual é a avaliação e qual é o peso, tá? Mas aí vocês podem se perguntar, tá, mas se eu não quiser fazer se eu quiser fazer por média normal também esse desdobramento, eu também posso. E essa configuração de se vai ser peso, se vai ser soma, eu vou fazer aonde? Lá nas configurações do minha turma virtual, que aí eu vou mostrar mais para o final. Tá? Então, aqui já está configurado para que essa primeira avaliação aqui seja desdobrada para que eu tenha pesos entre elas. Então, aqui nesse caso, eu criei uma avaliação nessa unidade curricular, uma avaliação a mais nessa primeira avaliação, né? Estou desdobrando, chamada de trabalho interdisciplinar e dei uma abreviação. Esta abreviação aqui, né, que essa tem peso 1, ela é a abreviação que vai aparecer lá no meu diário de classe. Então, quando eu criar esses desdobramentos, né, nesse caso aqui foi criado essa trabalho... Opa, como é que era o nome? Trabalho interdisciplinar e uma PG. Acho que deve ser prova geral, ou alguma coisa desse tipo. Então, eu criei... Ah, isso mesmo, a Maria... Então, acertei também, né, Maria? Esse trabalho interdisciplinar, ele compõe junto com esta prova geral para dar a minha nota desta primeira avaliação. Então, veja, vamos supor que o professor queira, para o semestre todo dele, ter 3 avaliações. Uma que vale 20%, outra que vale 20% e outra que vale 60%.
Então, ele vai fazer o quê? Ele vai criar somente uma avaliação lá no plano de ensino e vai desdobrar aqui em 3 avaliações, sendo uma com 20%, ou peso 2, a outra com peso 2 e a outra com peso 6. E aí ele já vai ter, então, essa distribuição para todo o semestre dele. Não precisaria ter 3 avaliações cadastradas lá no plano de ensino. Ele faz o desdobramento aqui. Deixa eu ler aqui a pergunta aqui. A pergunta não, reforçando. Desculpa, mas não teria que ter 3 avaliações cadastradas no mínimo? Então, não precisa ter 3, precisa, na verdade, ter uma, né? Como aqui a Maria da Glória falou, tá? O SIGA-A exige que você tenha uma avaliação cadastrada. É claro, cada curso, né? Cada curso pode ter as suas regras com relação à quantidade de avaliações que tem que ter. Não sei se é nesse sentido que a Iana está falando. Mas se ele tiver que ter 3 avaliações, nada impede que ele crie uma avaliação e desdobre isso, porque esses itens que eu estou mostrando aqui, eles são avaliações. São avaliações. Só que ela foi criada na forma de desdobramento desta primeira avaliação. Então não tem problema, ele vai fazer isso e aí ele vai ter essas notas ponderadas, tá? Porque se ele criar as avaliações todas lá pelo plano de ensino, 1, 2, 3 avaliações, o que vai acontecer? Eu só vou ter a média simples. Entendesse? Bom, aqui, então, Yara, a gente vai, depois a Glória vai dar uma verificada nisso, mas eu acho que não é obrigatório que sejam 3 não, tá? Acho que uma avaliação só. A Glória, você vai falar? Não, só para não quero falar muito porque aqui tem rede compartilhado, eu estou referindo a bate-papo, mas de fato basta cadastrar uma única unidade de avaliação. Nós não tivemos notícia de que o sistema impeça a utilização se exigindo mais unidades de avaliação. Se isso ocorrer, por favor, nos informe, que a gente vê o cadastro do curso e vê se o administrador está exigindo mais avaliações do que uma, porque em tese apenas uma unidade de avaliação é suficiente. Mas Yara, você tem razão no que você diz, porque realmente há uma configuração lá no módulo acadêmico em que só que eu acho que lá ele não sei se ele limita, mas acho que lá ele limita, não obriga a cadastrar no mínimo 3. Tá? Eu não estou bem recordado aqui, mas eu estava passando pelo módulo acadêmico junto com o Rogério e tem realmente uma parte de configurações do número de avaliações. Mas eu acredito que ele não obriga você a digitar, que você tenha 3 avaliações aqui. Ele dá a opção de você ter no máximo 3, ou no máximo 2, ou no máximo 5. Tá? Esse que é o ponto. Isso, máximo 5, né? Mas quando você vai cadastrar o plano de ensino, até o que a gente saiba, ele permite que você cadastre somente uma. Bom, entendido então essa parte, né, depois eu mostro lá na parte de configurações quais são os tipos de ponderação ou que ele pode fazer entre essas avaliações desdobradas. Bom, aqui já está mostrando, então, depois de criado o desdobramento, né, você pode começar a lançar as suas notas, né? Então, quando você clicar no item lançar notas, né, depois de realizar uma avaliação, é essa tela que o docente vai ver. Então, ele vai ver aqui essas opções, é trabalho interdisciplinar, e vem e lança as notas, a mesma coisa para todos, e depois vem em salvar. Tá?
o professor tem a opção de ocultar essas notas, tá? Ele pode salvar e ocultar, não exibir para o aluno ainda. Se ele simplesmente salvar e deixar do jeito que está, o aluno já vai ver na hora que aquela avaliação foi atribuída nota. Aí é a opção do professor, se ele prefere não liberar as notas naquele momento, tá? Depois nós temos, a partir das notas lançadas, né, aí o sistema já vai automaticamente calculando, né, tanto a respeito das faltas, né, quando ele vai lançando as faltas lá, ele já vai informando para o núcleo pedagógico se tem gente faltando demais, como aqui também, no momento em que ele vai lançando as notas, ele já vai calculando, né, fazendo as ponderações que o professor configurou e vai fazendo a média aqui entre as avaliações, dando o resultado final. Né? Então, esse resultado final pode ser pode ser a reprovação por falta. Eita. Tá com um negocinho bem na minha frente aqui, só um instantinho. Pode ser a reprovação por falta ou a aprovação. Tá? Então, são basicamente esses aqui que vai acontecer com o estudante, né? Então, esse daqui já não tem nem chance, né? Teve 20 faltas na disciplina e foi reprovado. Bom, como eu falei antes, também tem a opção do professor cadastrar ocorrências, né? Então, antes, como é que o professor fazia isso, né? Ele teria que fazer no seu diário de classe impresso, né? Agora, com o sistema, ao cadastrar a ocorrência direto, o núcleo pedagógico já vai ser informado imediatamente. Então, o que vai acontecer? Ele vai clicar na opção, deixa eu achar aqui, notificar ocorrência aqui no diário eletrônico e será apresentada esta telinha aqui que eu estou mostrando para vocês. Clicou em cadastrar ocorrência, ele vai ter a opção, então, de informar o que foi essa ocorrência, né? Vai colocar a data, qual foi a ocorrência, vai associar um ou mais estudantes, né? Ele começa a digitar aqui o nome do estudante, ele já aparece, né? Ele autocompleta aqui, e ele pode ir adicionando vários estudantes associados a esta ocorrência, né? Então, essa ocorrência é para para registrar, né, as ocorrências, né, em sala de aula e também automaticamente informar ao núcleo pedagógico dessas ocorrências, né, para que sejam tomadas providências, né, caso seja necessário. A Fabiane tem uma pergunta. Como e quem cadastra o e-mail das coordenadorias pedagógicas para exercer essas notificações como das ocorrências? Boa. Se eu não me engano, eu acho que no próprio cadastro do curso é informado o núcleo pedagógico, tá? Mas aí teria que ver lá na parte do sistema acadêmico, tá? Que aí eu já não sei exatamente. Depois a gente pode verificar e te informar, tá, Fabiane? Mas eu acredito que seja lá direto no cadastro do próprio curso. Ou então, pode estar associado a alguma org ali, né? Porque cada curso está associado a uma coordenadoria, né? E aí essa coordenadoria... É isso? Isso, é hora de explicar. Então, a DGP vincula os servidores à sua respectiva coordenadoria e está se verificando ainda como fazer a distribuição dessas permissões, de modo que cada pessoa tenha acesso ao seu respectivo papel dentro do seu campus. Às vezes há uma mudança de campus, por exemplo, e a pessoa ainda não está na coordenadoria pedagógica do campus onde ela está alocada, mas acessa a coordenadoria pedagógica do outro campus. Então, é nessa mudança de locação que a DGP faz, que a pessoa fica no local onde ela deve estar e, a partir disso, são atribuídas também as permissões dos seus respectivos espaços. Até então, isso não tinha ocorrido e tem ocorrido mais recentemente. No caso dos núcleos pedagógicos, a assessoria pedagógica aqui da DIREM é que organizou essa distribuição dos papéis a quem deveria receber esses papéis. Perfeito. Então, assim, como estamos em implantação, ainda tem esses pormenores, não são tão menores, né? Mas que ainda estão em andamento, né?
até porque foi implantado para todos agora, e eu acho que agora que as coisas vão começar a surgir, né? Aí na parte de conteúdo, né, de materiais que o docente pode inserir, para cada tópico que ele cadastrou, ele pode inserir uma série de informações, né? E ele vai trabalhar realmente com uma turma virtual. Ele não precisa mais ter um site específico, ele não precisa colocar num lugar que dificulte, às vezes, para o estudante ter acesso. Porque, a priori, todo estudante vai ter acesso ao SIGA-A, né, a sua sala de aula, né? E aí ele acessou a sua sala de aula e ele vai ter os materiais que o professor inseriu, né? Então, aqui, uma das opções é inserir um novo conteúdo, né? O professor pode inserir um conteúdo como se fosse uma página da web mesmo, né? Tem aqui um editor que ele pode colocar com informações, com textos que ele deseja compartilhar com o estudante, e aí ele vai selecionar qual é o tópico de aula que esse texto está relacionado. Tá? Então, aqui está aparecendo que nenhum tópico foi cadastrado, que acho que quando foram criar aqui, não tinham ainda um tópico cadastrado, né? Mas ele vai ser obrigatório que ele informe qual é o tópico. Se o professor tem várias turmas, dependendo do texto, ele pode colocar em várias turmas também. Nesse caso aqui, ele já vem selecionado a opção da turma que ele está no momento. Mas se ele tiver outras turmas associadas, vão aparecer toda uma sequência de turmas aqui. Então vamos supor que ele ministra comunicação e expressão em diversas turmas. Então, de repente, o mesmo texto que ele colocaria para uma turma, ele colocaria para as outras. Então ele pode fazer tudo isso de uma vez só. Tá? Então isso é bem interessante do Turma Virtual. Após ele cadastrar esse conteúdo, ele pode também editar, né? Fica a critério dele, caso ele precise. Aí ele, no caso do tópico, né, ele fica aqui como um link, e clicou no link, dá acesso àquele conteúdo que foi cadastrado pelo docente. Bem simples, né? Até aqui foi colocado com uma cor verde, né, o tópico, caso o professor queira fazer colocar umas cores mais chamativas para determinados tópicos, né, ele pode fazer isso também. O professor também tem o porta-arquivos, né, para colocar os arquivos que ele vai compartilhar, né? Então, ele pode vir aqui e fazer o upload, né, dos arquivos, ou então associar os arquivos a algumas turmas. Né? Então, a partir do momento que ele tem os arquivos aqui, ele pode simplesmente clicar no arquivo, ó, e associar arquivo à turma. Ou associar, se for um vídeo, né, a turma. E o que vai acontecer? Ele vai aparecer lá para a turma esses arquivos associados. Tá? Então, de um semestre para outro, se são arquivos que não tem modificação, ele vai conseguir usar os arquivos que ele tem no porta-arquivos. Depois, aqui tem a opção de como inserir, então, os arquivos, né? Ó. Só que seleciona qual é a pasta, digita, se eu já tem que colocar direto um tópico, né? Vai colocar o nome, descrição, e aqui ele adiciona o arquivo, né? Seleciona o arquivo que ele quer enviar e adiciona esse arquivo. De forma semelhante, ele vai enviar vídeos. No momento, essa funcionalidade não está funcionando 100%, tá? Mas é assim que ele vai fazer, né? Ele vai colocar um título, colocar uma descrição para esse vídeo, selecionar um tópico e aí vai colocar esse arquivo. Ele não está funcionando o vídeo, mas acho que talvez o link externo ele deve funcionar, tá? Ele não consegue anexar o arquivo aqui. Os testes que eu tinha feito ele não estava funcionando, mas aí ele pode colocar por enquanto como link, né? Pode colocar como link os vídeos que ele queira compartilhar com os estudantes, tá? Aí nós temos o item de atividades, né? Que ele tem ali avaliações, enquetes, tarefas e questionários que ele pode utilizar. Então, ele pode criar um questionário, né, para os seus estudantes, né, fazer tipo um questionário de respostas ali. Inclusive, pode até atribuir nota dele e colocar ele como um desdobramento de uma avaliação. A mesma, aí, claro, né, ele pode fazer isso tanto para questionário e também para tarefas, né, caso ele solicite alguma tarefa para o aluno enviar, ele criou a tarefa, o aluno anexa a tarefa lá e ele pode atribuir essa nota que vai lá, então, para o seu
para o seu diário de classe. Se ele não quiser fazer isso, se ele quiser fazer separado, não tem problema, ele só corrige e depois adiciona, coloca lá, faz aquele desdobramento que a gente explicou antes. Tá? E aí nós temos a parte de configuração da turma, que tem algumas coisas importantes aqui, tá? Uma das coisas é o quê? É como o turma virtual vai aparecer, tá? Então, você pode escolher como você vai ver a turma virtual. Por padrão é essa que a gente vê aqui de 3 colunas, né? Essa coluna de notícias, esse menu aqui lateral esquerdo e a parte de conteúdo principal, ou eu posso escolher a opção de menu drop-down, que aí esses itens que estão aparecendo aqui na lateral esquerda, eles somem daqui e vêm para cá, para essa barra horizontal aqui. Então, eles vêm aqui e ocupam menos espaço, deixando mais espaço aqui para conteúdo. A parte de notícias, né, enquetes, daqui na lateral direita, continua. E a mesma coisa para o estudante, né? Como que o estudante vai visualizar as informações. Se ele pode visualizar a lista de tópicos, que é como é o padrão, que vem um tópico embaixo do outro, ele tem uma página só com todo o conteúdo do semestre, ou uma página por tópico, que aí ele vai pegar, se o aluno quiser ir para a aula do tópico seguinte, ele vai precisar selecionar qual tópico ele vai chegar. Tá? Outra informação importante, né, de configuração da turma virtual foi o que eu falei antes, que é com relação à configuração de como vai ser as avaliações desdobradas. Então, por exemplo, aqui ele está aparecendo 4 itens, né, de desdobramento, para a primeira, segunda, terceira e quarta avaliação. Provavelmente essa turma virtual está cadastrada para ter no máximo 4 avaliações, por isso que ela está aparecendo somente 4 aqui. E aí o que vai acontecer? Se aquela primeira avaliação que ele cadastrou, ele quer que o desdobramento seja a média normal, ele vai selecionar aqui. Se ele quer que seja através não de uma média, mas que sim seja peso, ele vai selecionar aqui nessa opção. Eu quero que aquela primeira avaliação seja por peso. Então, cada desdobramento que ele fizer, ele vai ter que atribuir um peso. Ou então ele pode também ter a opção de soma. Então, ele vai atribuir quanto vale cada uma daquelas avaliações desdobradas, e aí a soma é que vai, a soma das avaliações é que vai dar a nota final. Veja, na verdade, se ele fizer por soma ou por peso, é praticamente a mesma coisa, né? É só a parte visual, como vai aparecer ali para ele, como ele prefere trabalhar. E ele pode fazer isso para todas as avaliações que ele tem, aquelas avaliações principais cadastradas no plano de ensino. Mas lembrando de novo que essas avaliações que ele cadastra no plano de ensino, cada uma delas, depois para cômputo da média final do estudante, vai ser a média normal, tá? Vai ser uma média normal entre essas avaliações. Por isso, essa opção de repente, cadastrar somente uma avaliação e colocar subdivisões dessa avaliação para colocar o peso de cada uma delas. Ok? Bacana. Seguindo. Temos uma pergunta aqui em relação às notas fracionadas. Aqui no campus também não está sendo visto de boa forma. Ah, tá. Depois a gente fala sobre isso, tá, Yara? Bom, outra opção que eu tenho lá nas configurações é a publicação da turma virtual. O que esse publicar turma virtual faz? Ele vai fazer com que tudo que o professor coloca para os estudantes dele também estejam públicos na internet. Porque, a priori, se ela não está pública, essa turma virtual, tudo que o professor colocar, somente os estudantes dele é que vão ter acesso. Né? E se ele colocar essa turma virtual como pública, a partir de um link que tem lá na página do docente, ele vai, qualquer pessoa que acessar o SIGA, né, o SIGA-A, ele vai conseguir acessar esse material. Tá? Então aí é a opção do professor de deixar liberado ou não. Nós temos uma parte de estatísticas aqui no final, né, que é no link final, que vai mostrar, claro, quando já tiver a sua turma consolidada, né, quantos alunos foram aprovados, reprovados por aproveitamento, por falta e assim por diante.
tá? Além de outros relatórios aqui de acesso à estatística de notas, tá? Ele vai ter aqui através deste link estatísticas, certo? Mas, claro, depois dos dados informados. Certo? Então, essas foram as principais funcionalidades da turma virtual. Principais não, né? Na verdade, foram todas todas as funcionalidades que a gente tem no módulo turma virtual. Então, se tiverem alguma... Acho que vocês não têm dúvida específica, né, sobre o turma virtual, porque já estão usando ele, né? Já fizeram a capacitação pessoal que são os articuladores, né? Mas temos aqui a pergunta da Yara, Maria, em relação às notas fracionadas. Eu acho que a gente poderia talvez abrir a câmera e agradecer também a Bianca, e a gente talvez possa concluir a gravação e editar posteriormente essa gravação, disponibilizar a todos, e agora talvez a gente possa conversar um pouquinho com os articuladores. O que vocês acham? Aí a ideia, talvez a Bianca poderia descansar um pouquinho e a gente, eu acho que eu até vou concluir a gravação, depois a gente edita e disponibiliza essa parte de conteúdo. E pode ser? Será que eu encerro a gravação nesse momento? Eu acho que sim. Certo, então vou encerrar a gravação e a gente continua